Começando mais um episódio do nosso Inspira Quem Pode, e hoje eu tô naquela missão de equilibrar o fato de eu estar diante de uma grande referência, um cara que tem mais de 20 milhões de visualizações, o que eleva muito a minha responsabilidade, mas equilibrar isso com o fato dele ser meu amigo há 2 décadas. Então é aquele tipo de conversa que a gente gosta muito, porque a gente se conhece, a gente tem histórias mútuas e a gente vai conhecer um pouco mais da parte técnica, da parte profissional e muito inspiradora de Ricardo Natali. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Poxa, eu que agradeço, obrigado por estar aqui. Vai ser bom, vai ser fácil. Vai ser fácil. Conversar. Estamos em casa. Ricardo, bom, com certeza você em casa já conhece, o Ricardo é um fenômeno. Ele é educador financeiro, professor, palestrante e autor desse livro, que é outro fenômeno, que é o Lucro FC. Uma forma que eu, pessoalmente, vou confessar que foi o primeiro livro de educação financeira que eu li, porque ele encontrou essa maneira lúdica de trazer analogias do universo do futebol, que eu sei que você é super fã, Sim. Analogias do universo do futebol para a educação financeira do dia a dia, para aquele início. Então, seu primeiro contato com o tema, desmistificado. Ricardo é uma fera, ele é associado à ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, é pós-graduado em Neurociência, com Educação Financeira para Docentes, pela DSOP Unoeste, e a gente vai aqui conversar principalmente como é que o meu amigo Ricardo se tornou o educador financeiro Ricardo Natali. Não, vamos nessa, até porque esse tema, né, educação financeira, às vezes é um negócio que passa longe da gente, mas é muito importante, né? Eu costumo sempre falar que o dinheiro, ele faz parte do nosso dia a dia. Então, se a gente souber lidar melhor com ele, né? Quem souber lidar melhor com ele vai se dar bem, né? Então, assim, quando a gente fala de educação financeira ou finanças pessoais, de repente parece algo muito distante, né? Ou que a gente não aprendeu, ou que a gente não se interesse, mas é basicamente cuidar melhor do seu dinheiro e fazer ele valer mais. Ou que eu preciso ter muito dinheiro para começar a me preocupar com isso, né? Ah, Justo. Mas para investir eu tenho que ter muito. Não. Não, sem dúvida, você não precisa, esse é um mito. Você pode e deve começar com pouco, porque assim você vai se acostumando, e se cometer algum erro, cometa o erro pequeno, né? Eu acho que isso faz parte do aprendizado, e o grande ponto é que isso é muito gratificante e muito engrandecedor para o futuro, né? É muito necessário. Ok? Então, assim, comecei a ter esse projeto, o Lucro FC, é até legal, né, a gente falar, porque realmente é algo que a gente não aprende em casa e não aprende na escola. Mas em algum momento eu comecei a me interessar sobre investimentos, por exemplo, simplesmente porque eu brinco que é aquela coisa que você começou a ser adulto. Exato. Né? Quando você começa a ser adulto, por exemplo, estava pensando em sair de casa, pensando em casamento, e aí eu lembro que deu esse estalo, né, mas espera aí. Começando a ver as contas, né, das coisas, falei assim, mas não dá. Como que os adultos fazem? Exatamente. Não é? Na minha vez ficou mais difícil do que parecia antes, né? Pois é, porque às vezes quando você já tem em casa, né, você não é responsável pelas contas, você não entende direito. Então eu costumo falar assim, que a educação financeira para mim começou quando eu comecei a pensar como gente grande, né? Eu tenho uma vida de adulto. E aí eu comecei a ver o que os adultos fazem, e na época uma amiga minha me deu um livro, que é o livro do Gustavo Cerbasi, que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu lembro que eu li aquele livro e deu um estalo na minha cabeça. Até porque naquela época não tinha YouTube ainda, né? Que hoje em dia você dá 3 cliques lá na internet, você descobre tudo. Mas antigamente você tinha que ler nos livros, né? Exatamente. E aí eu lembro que quando eu li esse livro, me deu um estalo na cabeça que eu falei, cara, o segredo é esse. Se eu poupar e investir todos os meses, eu vou ter mais dinheiro no futuro e vou realizar mais sonhos e desejos que eu tenho. É isso, esse é o segredo. Mas pode demorar, pode ser mais rápido para algumas pessoas, não tem problema, mas esse é o caminho. Eu lembro que aquilo foi um grande estalo para mim, e eu lembro que na época eu até falava para as pessoas, né, a gente estava num churrasco, às vezes eu falava, vocês não têm ideia, se você guardar R$300 por mês, você vai ter 1 milhão lá no futuro. Aí todo mundo fala, você tá falando besteira, né? De onde que você tirou isso, né? Não, é que vou poupar, que vou economizar, vou gastar e tudo mais. E dessa vontade de falar sobre o assunto que veio a ideia do Lucro FC, que é justamente falar algo para as pessoas que querem ouvir sobre aquele algo. É mais fácil falar de futebol para a maioria da população brasileira do que de finanças. Exatamente. E aí o ponto foi, quero falar para as pessoas que poupar e investir, elas terão um futuro melhor, que isso eu estou colocando na minha vida na época, já coloquei, isso realmente funciona.
E dessa vontade de falar, poxa, será que isso pode ser uma profissão? Aí eu fui pesquisando, existe essa profissão de educador financeiro, pode ser um consultor de investimentos, pode ser um palestrante, enfim, existe essa área. Aí eu comecei a me dedicar a ela. E aí veio a ideia do livro para ser assim, um cartão de visitas, sabe? Uma tese por trás daquilo que eu acredito que é finanças pessoais. Que basicamente é isso, né? É ter essa disciplina, esse hábito comportamental de guardar dinheiro todo mês, só que não só guardar, multiplicá-lo. Por quê? Porque você vai viver melhor com esse dinheiro. Você fica imune a imprevistos, você faz ele valer mais, e aí você consegue ter mais realizações e sonhos. Basicamente é isso. Eu não tô conseguindo não te fazer a pergunta que eu vou fazer. Bora? Quando você começou a escrever o livro, Tá. você nos seus mais remotos sonhos distantes imaginou tomar café da manhã na Globo com Ana Maria Braga, ver o seu nome na Times Square, Sim. mentorar mais de 1.000 pessoas, ultrapassar essas dezenas de milhões. Você imaginava que a partir desse cartão de visitas, tudo isso ia acontecer? Legal, interessante. Não, nunca imaginei. Nunca imaginei porque, assim, eu acho que eu penso mais, assim, no próximo passo, sabe? Talvez seja um ponto que guiou essa minha carreira. Porque eu lembro até que, por exemplo, né, o grande sucesso, digamos assim, da minha carreira, o livro foi um cartão de visitas, mas o que trouxe muita visibilidade foi o canal do YouTube. Os conteúdos. Exatamente. E uma grande vitrine, né, que é a internet, a produção de vídeos e etc. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, cara, é horrível. Né? Se você olhar hoje, né? Exatamente. Fazem 8 anos, aproximadamente. Mas eu lembro que no dia que eu gravei o vídeo, e eu assisti o vídeo, eu falei, cara, isso tá muito ruim. Mas eu falei, a mensagem é boa. Vamos mesmo. Então eu vou postar. E a mensagem na época era boa, era uma economia com taxa de banco, porque às vezes os bancos cobram umas taxas muito altas e tinha uma possibilidade de você pedir um tipo de conta que a taxa é zerada. E eu falei, cara, eu quero que os meus amigos saibam disso. Sim. E então, partindo desse ponto, né, eu acho que pode seguir toda a carreira de pensar no próximo passo. Eu sempre penso nisso. Se é uma mensagem que precisa ser passada, eu vou passar. E até onde isso vai chegar? Cara, não sei onde vai chegar. Quanto mais for disseminada, legal. Então, mas eu não tenho esse sonho ou essa pretensão de falar, olha, vou chegar em tal lugar. Aconteceu. Natural e organicamente. Exatamente. E aí, nessa época que eu pensei em escrever o livro, de passar essa mensagem para as pessoas, eu falei, pô, mas quem eu sou na fila do pão para ter um diferencial? Porque naquela época, se você quisesse ler um livro bom sobre finanças pessoais, escrita por um brasileiro que entende nossa realidade, você podia ler o livro do Gustavo Cerbasi. E por que eu vou ler um livro do Ricardo Natali que eu nem sei quem é? Aí eu falei, poxa, deixa eu tentar pensar em alguma coisa diferente. Foi aí que eu pensei nisso. Pego todas essas lições de finanças pessoais, de poupar, guardar, investir, e tentar transformar um pouquinho no ambiente do futebol, que também é um tema que eu gosto muito, ficava fácil de falar. Foi aí que surgiu o Lucro FC, que foi o livro, que foi esse grande cartão de visitas, que abriu muitas portas, e depois, principalmente no YouTube, foi onde eu consegui alcançar um número maior de pessoas. E o fato de ter essas analogias, de ter esse vínculo com o futebol, inclusive no nome, né, o brasão, você acha que isso abriu mais portas para uma audiência que talvez tivesse resistência à temática? Eu acho que abriu portas, assim, gerou uma curiosidade e um interesse. Eu não acho que foi algo que trouxe profundidade. Então, por exemplo, se você chega com esse livro na imprensa, num canal de televisão, o cara fala, pô, legal, vamos falar sobre isso? Chama atenção, né? Chama atenção, vamos conversar. Mas aquela pessoa que já quer dar o próximo passo, ela já não quer simplesmente ver uma analogia com um outro assunto, ela quer se aprofundar o que é um fundo imobiliário, o que é um tesouro direto, os simulações de investimento. Então aí o tema do futebol já não é mais tão diferencial assim. Mas pode ser um cartão de visita, pode ser um primeiro passo. Na realidade, desde a sua primeira fala sobre o livro, o cartão de visita faz todo sentido. É o primeiro contato, é o primeiro passo. Isso. Agora, nessa quase década de aprofundamento e de construção de tudo que Lucro FC e Ricardo Natali se tornaram, você deve ter conseguido mapear, até pelos seus mais de 1.000 mentorados, você deve ter conseguido mapear. Qual é que é hoje o principal, eu não sei se a palavra é desafio ou impeditivo, para que os brasileiros, em geral, sejam mais educados financeiramente?
Olha, eu acho que um grande problema que a gente tem na população em si, além da falta de educação, né, porque simplesmente faltou entender, né, sobre esse tema. A gente tem uma questão de imediatismo muito forte, né, de querer as coisas para hoje. Então, talvez até um reflexo disso sejam as bets, Sim. né, que de repente foi um fenômeno que aconteceu, né, as casas de aposta, e de repente o brasileiro acha que a bet é um investimento. Então, olha como falta até um princípio básico de entender o que é um investimento, né, que uma aposta não é um investimento, né, o investimento seria você trocar algo que você tem hoje por algo melhor no futuro, não apostar, mas sim você ter uma dedicação naquilo, uma disciplina, né? E eu acho que esse pode ser um grande problema, ter uma disciplina de que você vai ter algo melhor no futuro, mas de repente isso pode demorar. Mas se você começa a traçar esse plano e fazer todos os meses, você vai chegar, seja rápido, seja devagar. Mas eu acho que esse imediatismo ele pode ser um grande problema. O imediatismo, essa talvez falta de cultura, de fato, né? Sim. Porque não é algo que a gente aprende na escola, não é algo que a esmagadora maioria das famílias converse no almoço de domingo. Então, você chega à vida adulta, como você disse ali no começo. Beleza, vou casar, vou sair de casa, o que eu faço com o dinheiro agora? Exatamente. E aí tem dois grandes pontos dentro dos conceitos de educação financeira que eu acho que fazem a maior diferença negativa para a população. Se a população entendesse mais esses dois conceitos, tenho certeza que todo mundo estaria muito melhor, que são basicamente juros e inflação. Juros e inflação. Exatamente. A gente não aprende na escola exatamente o que são esses juros, esse impacto e a inflação no nosso dia a dia. Basicamente, o que são os juros? Os juros é o dinheiro no tempo. Né? Então, por exemplo, se você comprar uma geladeira, um carro, uma casa a prazo, você paga mais do que realmente aquele item vale no dia de hoje, porque tem os juros dessa operação. A prestação é mais caro. E o contrário também é verdadeiro. Se você coloca um dinheiro para render hoje num investimento, ele vale mais no futuro. Não na mesma proporção, mas todo mundo tem o costume de usar os juros contra. Se você começa a entender que você pode usar os juros a seu favor, isso já é uma grande diferença. Então, o entendimento de que os juros são o seu dinheiro no tempo, que ele pode agir contra você ou a seu favor, faz muita diferença na vida. Assim como quem entende o que é inflação também vai estar muito melhor. Né? Então, a inflação ela é o aumento médio dos preços. Todo ano tudo aumenta de preço. Sim. Então, quem não tem um reajuste nesse seu valor mensal de consumo, está ficando mais pobre todos os meses. Porque um ano atrás você ia no supermercado comprar o café, custava R$5. Hoje custa R$10, hipoteticamente. Então, tudo aumenta de preço. Logo, o nosso dinheiro tem que aumentar mais do que a inflação para que a gente mantenha o mesmo padrão de consumo. No mínimo manter, né? Exatamente. Então, quem não entende o que é juros e quem não entende o que é inflação, já sai perdendo de 2-0. Por quê? Provavelmente vai fazer uma prestação, então seu dinheiro vale menos, porque se você comprar um carro em 5 anos, com as prestações você paga o valor de 2 carros. Então você faz o seu dinheiro valer menos no tempo, e por outro lado, se você não investe o seu dinheiro para superar a inflação, tudo o que você consome mês a mês, ano a ano, vai ficando mais difícil de consumir. Então veja que 2 conceitos básicos de educação financeira, que de repente pode ser meio difícil a gente falar aqui, mas eu espero que as pessoas entendam, né, que esse vídeo viralize, que se você entender sobre os juros e a inflação, você não cai mais nessas pegadinhas e para de perder de 2-0 e começa a ganhar de 2-0. Vamos lá, né? Se a gente considera 3 anos de ensino médio com a matéria matemática, dava para ter pelo menos ali 2 meses para ensinar isso no detalhe para todos os brasileiros. Facilitaria muito a vida, inclusive dos educadores financeiros. Não, né? Sem dúvida. E mostrando essas simulações de longo prazo, né? Às vezes é um negócio impressionante, que se você poupar, por exemplo, eu gosto de usar muito esse exemplo, se você poupar R$300 por mês,
Depois de 30 anos, você pode ter R$1 milhão. Né? Então, às vezes eu gosto desses números redondos, assim, simplesmente para você ver que o dinheiro no tempo tem valor. Tem. E o contrário também é verdadeiro, né? O contrário, eu acho que de repente é mais fácil até para as pessoas identificarem. Porque é isso, se você comprar uma geladeira, dependendo de quantos meses for a prestação, você compra uma geladeira e meia. Né? Então, age contra e pode agir a favor. E, para além, né, do ensino médio, quem teve qualquer dúvida sobre essa explicação, que de fato são temas de cujos quais a gente não está familiarizado, no canal aqui do Gamarra, que a gente vai deixar, né, Gamarra é o apelido carinhoso que a gente tem, aí a amizade, né, como Boa. é que fica, do Ricardo. Eu vou deixar os canais aqui todos dele no final, vocês conseguem ver lá uma série de conteúdos riquíssimos que explicam muito, né, fala. Isso. Não, eu vou aproveitar que você já trouxe o apelido, teve uma vez que eu fiz um vídeo no canal, eu coloquei que o apelido ele veio, porque eu gosto muito de futebol Sim. e tudo mais, e eu jogava bola num time lá que me deram esse apelido, e inclusive até nesse mesmo vídeo eu falo que depois de algum tempo, a primeira pessoa que me ajudou a investir, por exemplo, em fundos imobiliários foi porque jogava bola no mesmo time que eu. Olha aí. E aí ela tudo está conectado. Exatamente, enfim. Muito bom, muito bom. Ricardo, Gamarra ou o nosso Lucro UFC aqui presente. Lucro FC, isso. Agora, você também olha muito para outros mercados, né? Não apenas o mercado brasileiro. Quando você olha o mercado norte-americano versus mercado Brasil, dólar versus real, tem muita diferença? Para o brasileiro, especialmente que não está acostumado, é ainda mais complexo? Sem sombra de dúvidas. Quando a gente olha o mercado norte-americano, ele é muito mais histórico, muito mais sólido, e a gente tem muito mais até informação e muito mais adesão da própria população. Né? Se a gente pegar nos Estados Unidos, mais de 50% da população investe na Bolsa de Valores. Né? Aqui no Brasil, acho que esse número não chega a 3% ou 4%, e se a gente pegar alguns números, se eu não me engano, saiu a última pesquisa da Ambima, que só 37% dos brasileiros investe alguma coisa. De alguma forma que seja poupança. Exatamente. Então, assim, a maioria da população está sofrendo com inflação ou sofrendo com os juros agindo contra ela. Então, assim, a gente tem esse paralelo, né? Pelo mercado americano ser muito mais sólido, muito mais relevante, são excelentes opções de investimento. Mas tudo bem, eu ainda não invisto lá fora, não entendo direito. Cara, a cotação do dólar tem influência no nosso dia a dia, inevitavelmente. No mínimo, você tem que acompanhar o que está acontecendo. Sem sombra de dúvidas. Saiu uma pesquisa da FGV, o ano passado, que foi muito interessante, que ela mostrou que em todas as classes sociais, desde da pessoa que tem mais vulnerabilidade social até a classe mais rica, a influência do dólar no consumo dessas pessoas varia entre 16% a 18%. Uau. Ou seja, mesmo que você seja muito pobre ou muito rico, a variação do dólar influencia no que você come, no que você consome, no que você estuda ou, eventualmente, onde você viaja. Não, e você deu o exemplo do café. Sim. Ah, o café é plantado no Brasil. Sim, absolutamente. É cotado em dólar. Todo o nosso consumo de commodities é cotado em dólar, então mesmo aquilo que é produzido no Brasil, e o nosso agro é gigante, mas mesmo que é produzido no Brasil, tem impacto, é impactado, sofre impacto a partir da cotação para bem ou para mal, né? Exatamente. Para cima ou para baixo. Não, gerou muita polêmica nessa questão de que o brasileiro não come dólar. Cara, na verdade come. Porque o trigo é cotado em dólar, você vai na padaria comprar um pão, então a cotação é em dólar. Se o dólar subir muito, o preço do pão vai subir. Se você for andar de carro ou de ônibus, a gasolina é um derivado do petróleo. O petróleo é cotado em dólar. Então, várias coisas do nosso dia a dia têm essa influência. Então, uma solução que a população tenha esse acesso é também ter investimentos dolarizados. Sim. Então, por um lado, a gente precisa investir simplesmente para a gente aumentar o nosso poder de compra, ou seja, ganhar da inflação. Tá? E a inflação tem muitos componentes dolarizados, né, que é justamente esse consumo, é a gasolina, é o trigo, é o café, etc, etc. Então, a gente pode também investir no Brasil, né, a gente deve investir também no Brasil, temos diversas opções, seja renda fixa, aquele investimento mais tranquilo, ou bolsa de valores, que tem os fundos imobiliários e as ações, mas a gente também pode investir no maior mercado de capitais do mundo, que são os Estados Unidos, nos mesmos tipos de investimento, seja renda fixa ou renda variável. Até porque depois que você vai se desenvolvendo mais nos investimentos, você percebe que o mercado de capitais no Brasil,
ele, mundialmente falando, ele é quase irrisório, né? Se você pegar o tamanho da emissão de títulos de renda fixa ou de mercado de ações, o valor de mercado das ações que são listadas na Bolsa de Nova York, comparar isso com o Brasil assim, chega a ser irrisório nesse mundo como um todo. Cenário global. E é isso que a gente fala, às vezes a pessoa já entendeu que investir é bom, só que aí ela coloca 100% do dinheiro dela no Brasil. Poxa, quanto que o Brasil representa globalmente no mercado de capitais? Não é nem 5%. Ok, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, beleza, mas no mercado de capitais é quase irrisório. Então, assim, você colocaria 100% do seu dinheiro investido no Paraguai ou no Uzbequistão? São países que mundialmente têm praticamente a mesma qualificação de crédito a nível internacional que o Brasil tem. Então, assim, às vezes a gente coloca todo o nosso dinheiro aqui, aqueles que já investem, que estão de parabéns por investir, mas tem esse viés caseiro que também é uma coisa que a gente pode combater. Muito bom, muito bom. Agora chegou a hora que eu adoro, que a gente tem um quadro fixo aqui e que, obviamente, agora eu vou Ricardo Natali. Ricardo Natali, quem te inspira? Quem me inspira? Bom, dentro da minha história, até da minha profissão, eu mudei um pouco minha vida e tive o interesse dessa profissão que eu tenho hoje por causa de um livro que eu li do Gustavo Cerbasi. Então, eu acho que hoje em dia é difícil a gente ter pessoas que a gente consiga falar com certeza. Tudo que aquela pessoa fala, eu concordo. Mas eu acho que uma inspiração para mim foi o Gustavo Cerbasi. Muito bom. E quem ou o que te irrita? Olha, eu acho que hoje... Não investidores. Não aquelas pessoas que estão perdendo da inflação. Não, eu acho que hoje a gente vive num mundo muito... que tem esse desejo de brigar mais, assim. Eu acho que as pessoas não querem muito se entender, né? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. E, assim, às vezes até vendo por conteúdos que eu faço e tudo mais... Cara, tem uma coisa das pessoas estarem incomodadas e ok, mas eu vejo algumas pessoas falando assim, parece que elas estão sempre achando que estão sendo enganadas. Uhum. E muita revolta, muita briga, às vezes a pessoa fala assim, pô, mas isso que você está falando, ou empresa A ou empresa B, é uma porcaria, todo mundo acha que tem uma fórmula mágica que está sendo passado para trás. Né? Isso me irrita um pouco, me incomoda. Tudo muito inflamado. Muito inflamado, Tá. É uma boa irritação. Compartilho dela com você. Sim. Bom, mais de 1.000 pessoas já passaram pelas suas mentorias, pelas suas orientações, pelo seu acompanhamento. Hoje você, considerando esse recorte substancial, né, de brasileiros que no mínimo se interessam pelo tema, porque estão contigo, qual é que é o perfil do seu mentorado? É uma pessoa que já investe, que ainda não investe, mas tem dúvidas e quer começar a investir? É alguém que não está satisfeito com os resultados dos seus atuais investimentos? Você consegue traçar um perfil? Sim. Provavelmente essas pessoas que acompanham mais o meu trabalho, elas em algum momento já tiveram esse gatilho de que investir é bom, que vai trazer um futuro melhor. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente traz essas simulações que tendo disciplina, poupando, investindo todos os meses, você vai atingir seus sonhos, objetivos de longo prazo. Né? A gente tem que falar sobre a questão da aposentadoria, que é um caos, né? A gente depender simplesmente da aposentadoria do governo para as nossas vidas. Então, a gente tem que traçar um plano de uma previdência individual, né? Porque se a gente constrói um patrimônio, a gente vai viver da renda dele. Esse é o grande segredo. E aí você vai ter o controle sobre o seu patrimônio. Exatamente. Porque depender do controle de uma caneta de cuja qual você não tem poder sobre ela, é muito arriscado. Né? E vai mudar. E vai mudar, assim. Já vem mudando, quem tem 20 anos, quem tem 30 anos ou quem tem 40 anos, provavelmente até a idade de aposentadoria, que hoje está por volta de 65, alguma coisa vai acontecer. Provavelmente ou vai aumentar a idade, né? Já vimos algumas coisas falando de 70, 78 anos até, né? Sendo que a idade média que a população sobrevive a 76 anos. Imagina se aposentar com 78. Não cheguei nem lá, chega né? lá. Nem cheguei lá. Né? Mas com 70 anos você ainda vai estar no mercado de trabalho gerando receita? Né? O que vai acontecer quando você, de repente, por acaso, for mandado embora e não conseguir um emprego? Você vai depender do quê? O que nos próximos 15 anos até chegar lá? Né? Exatamente. Então não tem como depender de algo ou alguém ou alguma instituição, senão do seu patrimônio que você gera, principalmente na sua idade ativa.
né, que você, de repente, vai ser com 20, 30, 40 anos, o auge da sua profissão é o momento que você tem que mais guardar o dinheiro, mais poupar e multiplicá-lo. Né? Então, eu acho que as pessoas que procuram, que acompanham aqui o nosso trabalho, tiveram em algum momento esse estalo de que é necessário correr para criar um patrimônio, para ter uma vida melhor, ou simplesmente viram essa parte do quanto o dinheiro vale mais para os investidores que multiplicam ele através dos investimentos e não agindo contra os juros. Então, sempre tem algum momento de ter esse estalo, né? E achar que, pô, isso é importante. Aí chega na fase 2. A partir do momento que você sabe que isso é importante, mas como você faz? Sendo que você tem um leque de opções gigantesco, né? Então, eu diria que essa pessoa talvez seja iniciante, intermediário nos investimentos, mas já entendeu que isso é importante e quer aprender um pouquinho mais. Porque você tem que montar uma carteira diversificada. Títulos de renda fixa, tem vários, e às vezes as siglas são confusas. É um CDB, CDI, uma LCI. O que é isso tudo? Como que você faz? São os investimentos mais seguros? Aí você quer investir em fundos imobiliários. Poxa, mas qual fundo imobiliário? Como que eu escolho um investimento em imóveis que vai me trazer recurso, vai me trazer segurança e rentabilidade na Bolsa de Valores? Ações, investimento em dólar. Enfim, a gente tem vários leques, vários investimentos que são bons, que eu vejo isso como uma maneira positiva, porque se a gente voltar a épocas anteriores, dos nossos pais, das nossas mães, avós, o Brasil era um país que você não tinha esse tipo de investimento. Você tinha a caderneta de poupança. E olhe lá, né? Por isso que até muita gente investiu. Quem tinha dinheiro no passado investiu em terreno. Exato. Porque era a única coisa que existia. Até porque durante um período importante da nossa democracia recente, quem tinha algo na caderneta de poupança teve aquilo confiscado. Teve aquilo confiscado, exatamente, né? Vale a gente ressaltar que hoje em dia isso não é mais possível, nem legalmente falando. Né? Então a gente tem o sistema financeiro brasileiro, ele é muito desenvolvido. E seguro. Então isso nos traz um leque de opções que é muito interessante, é muito bom ter essas ferramentas, mas um investidor iniciante pode sentir um medo ou uma insegurança, né? Eu gosto muito dessa história, tem uma aluna minha que ela falou exatamente isso. Ela mandou lá um depoimento super grande falando isso. Eu me sentia completamente perdida com uma grande quantidade de alternativas de investimento que existiam, e depois de fazer o curso, entender um pouco mais sobre esse caminho, ela disse que todas essas opções que antes geravam insegurança, agora ela encara de uma forma positiva. Por quê? São opções que ela tem. E que bom que existem essas opções. Melhor ter opção do que não tê-las. Exatamente. Né? Só precisa escolher, adaptar ao seu perfil, ao tempo que você quer se dedicar a isso. Mas é um mercado muito democrático, que dá para investir a partir de R$30. Você já tem boas opções de investimento. R$10, você já investe na Bolsa de Valores. Não precisa ter muito dinheiro, mas precisa ter uma disciplina e fazer isso corriqueiramente. Por quê? Não adianta você investir R$10, R$30, R$100 ou mesmo investir R$100 mil de uma vez só. Não é isso que vai garantir uma aposentadoria ou qualquer outro sonho que você tenha, objetivo de vida. Muito mais importante é fazer sempre. Sim, constância. Né? Constância. A gente sempre costuma falar que, né, na fórmula dos juros compostos, o único fator exponencial é o tempo. Então, muito mais importante do que você achar que vai conseguir muito rápido, ou que você precisa de muito dinheiro, é você fazer um pouquinho sempre. Não, e você comentou aqui algumas das muitas variáveis, e aí tem a renda da pessoa, os objetivos, o por quanto tempo ela ainda está na vida produtiva, né, que tenha renda para aportes e tudo mais. Então, considerando todas essas variáveis, por óbvio, não há uma receita de bolo que funcione para João, Pedro e Maria da mesma forma. Mas alguém que esteja, depois dessa nossa conversa aqui, alguém que está assistindo Inspira Quem Pode, fala, opa, chegou a hora, quero começar. O que você sugeriria de primeiro passo? Ótimo. O primeiro passo para todas as pessoas é entender que isso é bom e começar a agir rápido, porque o tempo é o mais importante. Ah, mas o que eu faço? Primeira coisa, salvar uma parte do seu dinheiro, ou seja, poupar. Você recebe um salário, você tem uma receita de algum jeito, se você for empreendedor, etc., você precisa reservar uma parte desse recurso e colocar para render. Né? Eu acho que esse é o primeiro grande ponto. Você fazer um diagnóstico verdadeiro das suas receitas e suas despesas e tem que sobrar. Sim. Né? Seja 10%, 20%, 30% do seu salário,
ou das suas receitas, mas isso tem que sobrar todos os meses. Por quê? Porque é isso que vai garantir sua tranquilidade no futuro. Ah, mas é muito difícil poupar, eu quero viver o hoje. Sim, tem que viver o hoje, mas uma pequena fatia, seja pelo menos 10% daquilo que você ganha, adapta o seu padrão de vida para caber em 90% do seu salário. Os 10% que sobra, que na verdade não pode deixar sobrar no fim do mês, né? Porque você acaba gastando, tem que mudar esse jogo, né? Eu costumo sempre falar isso, você tem que virar o jogo. Ao invés de você investir no final do mês, você deixa como se fosse o primeiro boleto para pagar do mês, é o seu eu no futuro, que é o seu investimento. Porque a partir do momento que você coloca uma pequena fatia do seu dinheiro todos os meses no investimento, isso vai multiplicando. Isso vai multiplicando, 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 até que isso daqui transborda. E aí você consegue usufruir desse patrimônio que você gera. Né? A gente, na internet, tem ficado muito, muito famosa uma simulação, até uma frase do investidor norte-americano, que ele fala que o mais difícil é conseguir os primeiros 100 mil. Lá nos Estados Unidos, 100 mil dólares, a gente adaptou para os 100 mil reais aqui. Por quê? Porque você vai tendo que criar esse hábito, às vezes vai demorar muito, né, para conseguir os primeiros. Pode ser os primeiros 10 mil ou os primeiros 51, qualquer marco que você coloque. Os grandes números, né? Exatamente. Só que a questão é, por exemplo, nominalmente falando, se você atinge 100 mil reais, eu fiz a simulação outro dia, você precisaria ter algo em torno de 7 anos para alcançar os primeiros 100 mil. Só que os próximos 100 mil, você não precisa mais de 7 anos, você vai precisar de 5 anos. E os próximos 100 mil? 2 anos. E os próximos? 1 ano. Por quê? O dinheiro vai trabalhando por você. São os juros sobre os juros. Então, o mais difícil são os primeiros anos. Depois vai ficando muito mais fácil. E aí vai chegar um momento que você vai ter um patrimônio que você simplesmente vai usufruir dele. Por quê? Isso vai gerando renda. E a dica é essa, é tratar como mais uma conta do mês. Isso. Talvez a principal, então. Do jeito que eu pago água, luz e internet, eu me pago os meus investimentos. Exatamente, a gente costuma falar muito esse nome. Pague-se primeiro. Muito bom. Recebeu o salário, você separa. Ah, mas quanto que você separar? O máximo que você consegue. Você precisa fazer esse diagnóstico. Sim. 10%, 20%, 30%. Cara, 50% seria muito difícil, né? Mas, de repente, se você tiver uma receita extra, né, isso também funciona muito bem. Né, 13º, ou então algum trabalho extra, você investir aquele dinheiro, porque você sabe que isso vai te gerar uma renda para sempre. Então, esse hábito, o hábito vale ouro de fazer isso todo mês. Bom, após isso, olha, começa rápido. Ah, mas eu não entendo nada de investimentos. Cara, abre conta num banco, numa corretora da sua preferência, escolhe um só, coloca o dinheiro lá, seja numa renda fixa, provavelmente vai ser o primeiro caminho. Né? A gente tem uma taxa de juros no Brasil muito alta, né? A taxa Selic anda na casa dos 2 dígitos. No momento que a gente grava aqui hoje é mais de 14%. Cara, 14% no investimento de renda fixa é muita coisa. Né? É algo que vai te garantir mais que 1% ao mês. Exato. Tá? Então, poxa, começar pela renda fixa, sem sombra de dúvidas, eu acho que é um caminho interessante. Começa rápido, coloca um pouquinho, vai se acostumando, abre conta na corretora, coloca um dinheiro. Mês que vem você vai ver que aqueles 100 reais virou 101. Você fala, pô, é pouco, mas subiu. Mas subiu, né? Então, você, a partir do momento que você vai tendo um patrimônio maior, isso vai dando vai gerando um efeito recompensador. Né? Isso daí a gente até vê na parte da ciência mesmo. Né? Existe o neurotransmissor, que é a dopamina, que justamente dá essa sensação de felicidade através de uma recompensa. Ou seja, se você começa a traçar um plano de investimentos para atingir um sonho, por exemplo, você vai viajar. A partir do momento que você vai viajar, você começa a pesquisar sobre a viagem, você já vai ficando feliz, você já vai tendo esse sentimento de recompensa. Num plano financeiro também. Ah, eu vou me aposentar daqui a 10 anos. Poxa, mas tá tão longe. Mas você vai vendo esses micro recortes de felicidade através de pequenos ajustes. Não, e que vão te trazendo essa sensação de pode estar longe, mas eu tô chegando lá. Exatamente. Você já vai gerando até dentro de você, cientificamente, um sentimento de prazer e recompensa. Então, assim, basta começar um plano que você já vai alcançar. Muito bom. Muito bom, cara. Aliás, muito bom conversar com você. O livro está disponível para venda? Sim. Está disponível para venda? A gente tem um site, é livro.lucrofc.com.br. Muito bom, livro.lucrofc. Vamos deixar aqui para quem está nos assistindo pelo YouTube, fica aqui na tela. Quem nos escuta no Spotify, aqui na descrição do nosso episódio a gente deixa não apenas esse link que o Ricardo acabou de falar, mas também todos os perfis dele. E, cara,
Meu amigo, que alegria te receber aqui, como o tempo Boa. voa. Sim. Quero te agradecer pela sua presença, pela sua generosidade, mas antes da gente encerrar, eu tenho uma pergunta de propósito, que eu acho que ela vai além das questões técnicas. Você falou do transbordar, eu coincidentemente com muitos entrevistados já falei dessa expressão. Chega uma hora em que o seu conhecimento cresce tanto que transborda e você espalha ele para as outras pessoas. E isso é algo que você há muito tempo vem fazendo com o Lucro FC e com o seu conhecimento financeiro. Na sua opinião, na sua visão, o quanto que a educação financeira pode transformar o nosso país? Pode transformar muito, primeiro porque as pessoas não vão ser pegas desprevenidas, né? Quando vem uma promessa de ganho rápido ou uma aposta, elas começam a entender que não é assim rápido. Eu acho que essa disciplina pode moldar tanto as pessoas quanto a sociedade em si, né? Para a gente também não ficar sempre nessa coisa impulsiva ou na emergência, né? Porque, poxa, é muito mais difícil você tomar uma decisão equilibrada e sensata se você está numa situação de inquietude, porque você está numa emergência. Mas se você tiver uma reserva de emergência, você vai tomar decisões melhores, né? Então eu acho que esse contexto, até porque se a gente pega os números, né, praticamente 70% da população não investe, praticamente 50% da população é inadimplente ou tem algum tipo de dívida, é uma sociedade muito mais estressada e muito mais à flor da pele para tomar boas decisões, né? Então eu acho que essa estrutura de ter um pensamento, uma disciplina ou uma educação financeira, no caso, que de repente passe de geração para geração, também vai ajudar um contexto geral, com certeza. Muito bom. Uma evolução no nosso desenvolvimento econômico e social. Exato. Muito bom. Ricardo, obrigado, cara. Obrigado pela sua presença. Obrigado por dividir com a gente dicas que são fundamentais. Estudem juros e inflação. Boa. Dicas que são fundamentais para todo e qualquer brasileiro e brasileira. Não existe alguém que não tenha que aprender a lidar bem com o seu dinheiro e principalmente com o seu futuro. Então, queria mais uma vez te agradecer pela sua presença. Que é isso, eu que agradeço. Obrigado aqui pelo espaço. Mais uma vez, sempre bom a gente estar conversando e espalhando essa mensagem para todo mundo. Tenho certeza aqui no seu programa, várias lições e muitas pessoas vão passar informações que são necessárias, então muito bom estar aqui. E com certeza, Ricardo vai voltar, Gamarra vai voltar, porque eu sei que é um tema que não morre, que não acaba, pelo contrário, todo dia tem uma novidade. Então, obrigado você que nos acompanhou. Sigam, continuem acompanhando também o trabalho do Ricardo, do Lucro FC. Todo domingo, 19 horas, tem novo episódio aqui no YouTube e no Spotify. Claro que você pode nos ouvir em qualquer lugar, em qualquer hora, no carro, no trânsito, na academia, em casa, com a família, sozinho. Acompanhe o Inspira Quem Pode. Eu sigo recebendo pessoas com histórias transformadoras e que direta ou indiretamente também impactam a sua vida. Então, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.